to It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're perfect in a song. As minhas mãos e louva, pois tudo que tenho é uma aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Pois sei que há fogo nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Pois sei que há fogo nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Pensamento me define, és tudo para mim, és a minha realidade. Realidade. Mas eu pertenço a ti. Pertenço a ti, és tudo para mim. És a minha realidade. Maravilhoso, admirável e tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ar, melhor que a vida é o teu amor. Começo
dia em que ver a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Oh, espero o dia em que a alegria enfim será completa. Se você puder fechar os seus olhos e nesse momento nós pedimos pro amado e doce Espírito Santo derramar um perfume, um bálsamo sobre essa cerimônia. Jesus, nós reunimos aqui, tornamos esse momento um momento tão importante na vida desse casal e na vida de cada família que está aqui. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é o convidado especial. É o Senhor que torna tudo mais gracioso. Eu peço a Deus, nesse final de tarde, que o Senhor derrame graça abundante sobre essa cerimônia, sobre a vida desse casal. Ó Deus, dê-nos a palavra,
que rega os nossos corações e norteia os nossos dias. Nós abençoamos a cerimônia, a vida de cada um que está aqui, parentes, familiares, amigos, e que se torne, ó Deus, uma tarde marcante para cada um de nós, em que celebramos o teu propósito na terra, um homem deixando pai e mãe e unindo-se a uma mulher, e os dois se tornando uma só carne. Grande é esse mistério. Ele fala sobre o Senhor e sobre a igreja, mas é tipificado, demonstrado através da união das mãos, desse enlace matrimonial que nós celebramos a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Cumprimento a você, convidado, amigo, familiar, parentes. Grato pela sua presença e todos os participantes da vida desse casal. E eu quero fazer uma breve reflexão, coisa que é um desafio, né? Mas eu vou tentar ser breve. A respeito do casamento, quero compartilhar uma palavra com vocês que diz respeito ao primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Você sabe, né? Talvez você que já é cristão, você sabe que Deus ama casamento. O casamento começa, a Bíblia começa citando um casamento no Éden, né? E a Bíblia finaliza citando um casamento que haverá de acontecer nas bodas do Cordeiro, que é o desejo de Deus relacionar com esse homem. E a história conta que o homem, nesse desejo de Deus relacionar com o homem, esse homem falhou muitas vezes, como é característica de todos nós, errarmos. O homem erra e Deus agora ele mesmo encarna e paga o preço para redimir essa relação. Esse é o projeto, esse é o evangelho que apresenta um Deus que abriu mão da sua glória para salvar o homem que havia pecado e perdido a sua relação com ele. Portanto, ele veio então, encarnou e diz: olha, agora eu quero convidar vocês para o propósito original. Nós vamos casar. Esse é o propósito de Deus com o homem. E é isso que nós estamos esperando. Nós, a igreja, as pessoas, a igreja, são a noiva de Cristo, que estamos sendo adornados, preparados, vestidos com vestes de linho fino, como esse vestido branco que simboliza a pureza. Estamos sendo preparados para o dia do encontro com Ele. E a Bíblia, como nada é por acaso, né, o primeiro milagre de Jesus acontece num casamento. Jesus faz o primeiro milagre dele quando inicia o ministério, aos 30 anos de idade, em um casamento. E assim, dentre tantos lugares com muita necessidade que Jesus pode visitar, talvez o casamento não estaria entre os primeiros lugares. Porque parece que um hospital precisa mais de Jesus do que um casamento. Parece que um orfanato precisa mais de Jesus do que um casamento. E casamento é ambiente de alegria. É momento que nós estamos festejando. Mas Jesus aparece justamente nesse ambiente. E a passagem descrita em João diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. No terceiro dia, é dia da ressurreição. A mãe de Jesus estava ali. Olha só, olha o cenário aqui. A mãe de Jesus estava lá no casamento. Graças a Deus. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Sempre é importante convidar ele para o casamento. Pode que ele resolva muita coisa. E olha só a descrição agora. Tendo acabado o vinho, apresentou o casamento, terceiro dia, apresenta Jesus como convidado, os discípulos como convidado, e já diz imediatamente, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhes disse, então acabou o vinho no casamento. E a mãe de Jesus disse então, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que eu tenho contigo, mulher? A minha hora ainda não é chegada. Sua mãe disse aos colaboradores, aos serviçais, olha, façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele
disser. Olha Maria falando para o pessoal que estava servindo. Ela chega para Jesus e diz: olha, faltou vinho. Ele não tem mais vinho. Aí Jesus diz: mas o que, que eu tenho? Essa não é, minha hora não é agora. Calma. Normalmente as mulheres são, não sei os casados, né? Mas as mulheres são, elas gostam de antecipar mais. Aí o homem diz: calma, espera um pouquinho, ainda não é a hora. Calma, não chegar na minha hora ainda. Aí ela disse: olha, preste atenção no noivo. Foi isso que ela disse: preste atenção no noivo, na noiva, nos outros convidados. Preste atenção no convidado mais especial. Fica olhando para ele, porque tem uma hora que ele entra. Ele disse que não era chegada ainda a hora, mas ela disse: presta atenção. E quando ele falar, façam tudo o que ele disser. Essa foi a instrução de Maria para os colaboradores do casamento, da festa. Ali perto havia 6 talhas, 6 potes de pedra, todo do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. São as talhas, né? Tinham potes grandes, vasos grandes, onde se derramava ou vinho ou água. Disse Jesus aos serviçais, aos colaboradores: encham os potes com água. Agora ele fala. Chega um momento, então, que ele dá um comando: encham os potes, as talhas com água. Encham os potes com água. E eles os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Então tinha um mestre de cerimônias. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Eles colocaram água. Mas quando ele prova, já não é mais água. Foi transformado em vinho. Ao mestre de cerimônias, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os colaboradores, soubessem que haviam tirado a água, de onde tinham tirado a água. Então chamou o noivo e disse: o mestre de cerimônia chama o noivo. Interessante, né? Quem não vai falar com Jesus, ele vai falar com o noivo. Ele vem falar com o noivo. E disse assim: olha, normalmente todo mundo serve o melhor vinho primeiro. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você, noivo, guardou o melhor para o final. Interessante, né? Porque quem faz o milagre é Jesus, mas quem ganha o reconhecimento é o noivo. Normalmente é assim. A graça é isso. É Ele que derrama favor sobre nós e somos nós que recebemos o benefício. Você percebe? Isso é Jesus na nossa história. Este sinal milagroso aconteceu em Caná da Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O cenário aqui aponta, Vitor e Amanda, para esse primeiro milagre de Jesus, para um casamento em que Jesus era o convidado especial. E assim, quando a gente olha para esse casamento, parece que não calcularam bem. Parece que foi um casamento mal projetado. Porque tinha uma quantidade, normalmente a gente faz assim, a gente organiza a festa, né? A gente diz: ó, tem que ter tantos litros de bebida, que quantidade de carne que vai por pessoa. A gente vai preparar alguma coisa, aniversário de criança, qualquer coisa. A gente começa a fazer as contas, né? Para projetar bem, mas parece que esse casamento foi mal projetado. Em algum momento calcularam errado. O noivo certamente era inexperiente, né? Como muitos de nós, né? No começo da vida somos experientes. Aqui os experientes sabem dizer: ah, quando eu era novo, se eu tivesse minha experiência que tenho hoje, hein, seu Rogério? Hã? É assim, né? O noivo certamente era inexperiente, como a maioria dos noivos são. Mas é interessante que tudo em Jesus se torna melhor quando ele se faz presente. Ele estava lá, a graça estava naquele casamento. Onde foi um casamento mal projetado, a graça estava lá. E é interessante que quem convida Jesus para estar presente, convida a alegria para fazer habitação. Quem convida Jesus para se fazer presente, convida a alegria para fazer morada. É esse Jesus nesse casamento. E o cenário é que o vinho tinha acabado.
O vinho. O vinho, na palavra de Deus, aponta para a alegria. Então, a alegria acabou. Mas é interessante porque não tem muita descrição, a Bíblia não narra muitos acontecimentos até acabar o vinho. Parece que foi imediato, parece que acabou rápido. É isso. A alegria natural acaba rápido. Tudo que é natural vai acabar rápido. Vitor, toda alegria natural acaba rápido. Todo contentamento natural acaba rápido. Amanda, toda paixão natural acaba rápido. A Bíblia está mostrando princípios para todos nós. Está falando num cenário de casamento. Isso pode aplicar para qualquer área da vida, hoje exclusivamente para este. Toda alegria natural, todo encanto natural acaba rápido. É pouco comum acompanhar casais que no primeiro ano, que é o ano do haja luz, não, pastor, não foi com essa mulher que eu casei, não. Eu disse, foi com essa mesmo. Não, mas é estranho, porque agora os bichos começaram a crescer. No começo era minha gatinha, agora tá me chamando de sua anta. Era o bichinho era pequenininho, agora tá grande. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Acalma. É porque o vinho natural acabou. E a gente, não, mas não é isso, acabou a alegria. É normal. Por isso que a gente não pode regar as nossas relações sem ter Jesus presente, né, na festa. Presente na nossa relação. Todo mundo tem que convidar, uma hora todo homem vai ter que convidar Jesus para fazer parte da sua relação. Toda mulher tem que convidar Jesus para fazer parte do seu casamento. Agora, toda suficiência natural acaba rápido. A competência, a beleza. Ah, eu sei, a gente no começo tu é a mulher mais linda do mundo. Tu é o homem, olha, tu é o mais belo dentre os milhares. Mas tem uma hora que a beleza acaba. Exclusivamente quando, ou prioritariamente, quando não há respeito. A beleza se desfaz em segundos. Quando perde o respeito, isso é a coisa que o homem mais busca dentro de uma relação. Ah, não, eu imagino que é sexo. Não é não. Porque se fosse isso, toda a cama resolvia conflitos de relação. Mas não tem relação sem respeito. A paixão acaba, a beleza acaba. Aí fica a pergunta: o que fazer quando o vinho acaba? O que fazer? O momento que a alegria se vai. O momento que o contentamento natural se desfaz, desfalece. O que a gente deve fazer? Esse é o cenário. E quando o vinho acabou, a primeira coisa, é inevitável. Alguém precisa chamar Jesus. Quando acabou o vinho, alguém foi chamar Jesus. Em algum momento, todo casal, vocês precisam chamar Jesus. Que interessante, Jesus já havia sido convidado para a festa. Mas no momento que a gente precisa da exclusividade para ele. Jesus estava na festa, mas tem a hora certa dele aparecer. Jesus estava ali, mas em um momento que nós damos exclusividade para ele, alguém precisa chamar Jesus. Ele está lá, mas alguém precisa ir lá chamar. Hoje eu quero te chamar agora. Jesus, eu quero te chamar aqui. O senhor precisa resolver alguma coisa aqui. Aí você submete o governo, a solução, a resolução. Você descansa, você é humilde para reconhecer isso. Quando a alegria acaba, alguém precisa chamar Jesus. Sabe, todo casal, às vezes a gente vai conversar, ninguém está querendo chamar Jesus para discussão. Tá todo mundo cheio de argumento. Ah, não quero porque eu penso assim, porque é desse jeito, porque eu já aprendi assim. Ninguém quer chamar Jesus. E alguém precisa chamar Jesus. A gente faz isso constantemente. Olha, nessa situação aqui, acabou a alegria. A gente precisa chamar Jesus. Interessante que não foi o noivo que chamou. Não foi a noiva que chamou. Foi convidados que chamaram. Hoje eu estou aqui para chamar Jesus para esse casamento. Para que nós demos a prioridade de tudo que foi colocado aqui. Que a alegria não tem se ele não se manifestar. A gente diz, Jesus, torna a nossa vida. Lá no momento, daqui 5 anos, daqui 10 anos, vocês vão lembrar disso. O momento que acabar a alegria, chamem Jesus. E se vocês se esquecerem de chamar, esses que estão aqui, nós iremos lembrar de chamar Jesus. No dia mau, no dia do conflito,
Por isso nós estamos aqui, como testemunhas dessa união. Mas para lembrar que se vocês em algum momento esquecerem de chamar Jesus, nós vamos chamar. Vitor, chama Jesus. Eu não quero, mas vai chamar. Eu não vou, então nós vamos. Mas eu não quero, mas nós queremos. Porque às vezes o noivo esquece, às vezes a noiva esquece. Essa é a graça de Deus. Sempre ter pessoas que nos lembrem que Jesus é a coisa mais importante. Só que quando Jesus vem, a gente precisa dar exclusividade para ele. Quando Jesus fala, ele é a voz mais importante. Jesus não é um palpiteiro. A gente acha, eu já tenho a minha opinião, já tenho a dele, querer mover a tua. Jesus não é um palpiteiro. Vem para dar palpite. Mais uma. É que nem discussão de parente. A mãe, a tia, cada um dá um palpite. Não, não, Jesus não é um palpiteiro. A palavra de Deus diz que ele é o sim e o amém. Um dos nomes de Deus, dentre tantos, né? Jeová Nissi, Jeová Rafa, é o Elohim, é o Shalom, o Deus da paz. De tantos nomes de Deus, Apocalipse diz que ele é o amém. Amém é o nome de Deus. Quando a gente está falando amém, a gente tem por esse significado, né? Dizer, não, é assim seja. Pois é, ele é a última palavra. Amém é o nome de Deus. Ele é a última palavra. Dentre tantos palpites que a gente tem nas nossas discussões, a discussão de um casal, eu sei que ninguém tem discussão de casal aqui, só eu lá em casa. Mas que quando a gente chama Jesus, a gente não chama ele para dar mais um palpite, a gente chama para ouvir a última palavra. A palavra que determina. A palavra que cessa todas as outras. Quando as discussões forem muitas, quando faltar o vinho e a alegria, lembre que quando chamar ele, quando sentar com um irmão, seja um líder, seja um irmão, e alguém trouxer Jesus para a conversa, sabe? Que não é mais uma conversa qualquer, não é mais um palpite qualquer, é a última palavra. Que aí os nossos argumentos precisam morrer ali, agora é ele que faz. Se a nossa alegria se desfez, agora é ele. Agora não é mais o que eu acho, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu entendo. Agora é o que ele está falando. Primeira coisa, alguém precisa chamar Jesus. Mas não somente isso. Quando o vinho acaba, a segunda coisa, depois de chamar Jesus, é o que Maria disse para os serviçais. Disse, façam tudo o que ele disser. Quando o vinho acaba, a primeira coisa é chamar Jesus, mas a segunda é fazer tudo o que ele disser. Não é uma parte, não é um pouco, não, eu vou fazer o que eu achar interessante dos palpites que me deram. Não. Quando a presença de Jesus, quando Jesus entra, vocês devem fazer tudo o que ele disser. Sabe que a grande tentação, quando acaba a alegria, a grande tentação quando a gente entra em conflitos, é a gente ouvir a voz da acusação, porque ela vem. Quando acaba a alegria, o acusador vem. Tem um espírito que constrange, mas tem o espírito que acusa. O constrangimento é válido, é necessário, porque nos faz humildes. Mas a voz da acusação, ela bate a nossa alma e coloca-nos no centro. Mas se a gente é humilde, ele nos concede de graça. Aquele que fica constrangido, o dia que errou, o dia que foi inconsequente, o dia que falou uma palavra duríssima que não era para ter falado para a esposa para o esposo, uma resposta. Bom, nesse momento, alguém precisa chamar Jesus e agora precisa fazer tudo o que ele disser. Mas normalmente Satanás, diante quando nós erramos, fica acusação muito forte. Olha o que eu fiz, eu não deveria ter falado isso, não deveria ter feito isso, que abate. E aí a tendência é jogar para o vitimismo, que também é uma evidência da justiça própria, porque a pessoa está carregada de si. Nesse momento, não é momento de ficar abatido, não. É momento de crer na graça de Deus e fazer tudo o que ele disser. A gente fica constrangido diante do erro, né? A gente pensa, olha, não fui suficiente, eu planejei meu casamento assim, passaram tantos anos.
Eu não imaginava que acontecer isso. Ninguém imagina uma crise financeira fortíssima, um erro financeiro que compromete anos da sua relação. Ninguém imagina isso. O acusador vem. Ninguém imagina tomar uma escolha, uma decisão que, por uma temporada, algum tempo, traz prejuízo. Ninguém imagina isso. Nesse momento, vem o acusador dizendo: tu foi insuficiente, olha o que tu fez com essa mulher, olha o que tu fez com esse homem, sofrendo. Aí você fica constrangido, ainda que o outro não acuse, mas você fica acusado. Mas nesse momento, quando chama Jesus, é necessário de ouvir o que ele tem para dizer e fazer tudo o que ele disser. Nesse momento é o momento de olhar para o Senhor. Quando chamaram Jesus, era o momento agora de olhar para ele. Vitor e Amanda, os dias maus, olhem para o Senhor. Não olhem um para o outro com olhar de acusação e condenação. De constrangimento, sim, que provoca humildade, mas não de acusação. Nesse momento é o momento de olhar para a graça. Olhe só para o Senhor. Se a gente olhar para nós, a gente fica batido rapidinho. Mas se olhar para Ele, as nossas forças são renovadas. A nossa esperança é renovada. Olhem para Ele, ouçam a voz dEle e façam tudo o que Ele disser. Que interessante também no casamento, né? Jesus disse: olha, olhem agora para Jesus. Tire os olhos de tudo aqui. Faltou vinho, gente. Que fiasco. Vamos olhar para o noivo, noivo, e aí? Que convidado em festa dele faz isso. Tá, e aí? Tu não disse que a bebida ia estar gelada? Eles constrangem assim. Interessante que Jesus é um convidado. Normalmente convidados não se metem em nada na festa, só desfrutam. Não é assim com Jesus. Jesus é o convidado que ele vem para servir. É por isso que nós andamos no princípio de Cristo. Por isso que nós, como convidados aqui, muitos de nós aqui, nós carregamos o Espírito de Cristo, é por isso que numa festa a gente faz parte dela. A gente foi convidado, mas a gente serve. Porque a gente carrega o Espírito de Cristo. Jesus, ele está como convidado, ele agora começa a servir. Vitor, Amanda, para ter a alegria multiplicada, o vinho multiplicado, é necessário ouvir o que ele tem para dizer. E para ouvir alguém, é preciso a gente ser humilde e obedecer. Qual é a evidência da humildade? Aquele que obedece. Quando tem a instrução, você vê diante de alguém muito maduro que está falando, a pessoa não faz o que acha. Ela ouve. Diz: eu vou fazer. Ah, mas eu achava diferente. Meu Deus, mas olha só. É Jesus que está falando. Vai eu aqui querer resolver. Ou se tem alguém que entende sobre alguma coisa, é alguém que projetou aquilo, sim ou não? Alguém que projetou. Então, se tem alguém para entender mais de casamento que aquele que fez o casamento, por isso que todo homem, toda mulher precisa lembrar um dia. Eu vou chamar Jesus aqui, porque de casamento não entendo muito, mas parece que ele que criou, ele entende mais do que eu. E diante disso, ser humilde para reconhecer o que a palavra diz. O que a palavra diz? A respeito do procedimento do homem, a respeito do procedimento da mulher. Quando alguém chamar Jesus para o casamento, façam tudo o que ele disser. E lembre que ele é a última palavra. Para ter essa alegria multiplicada, é necessário fazer tudo o que ele disser. Mas não somente isso. Quando o vinho acaba, é necessário chamar Jesus, fazer tudo o que ele disser. Mas também fazer coisas básicas que precisam ser feitas. Fazer o que precisa ser feito. Quando Jesus disse assim: encham as talhas, enchem os potes, encham os vasos. É coisa básica. É coisa cotidiana. Peguem os vasos e coloquem água. Existem coisas que somos nós que precisamos fazer. Ele dá uma palavra, mas a gente precisa ir lá executar. Ah, eu sei que tem que fazer. Tem que fazer. Coisas básicas. O natural, questões básicas, é papel dos noivos. Você faz o natural, aquilo que é a sua responsabilidade. E ele vem e derrama o sobrenatural. Chama Cristo. Chama Jesus. Ouça tudo e faça tudo o que ele disser. Mas também
faça o que precisa ser feito. Sabe, Vitor? Homens, enquanto você é menino, a gente gosta de fazer muita coisa. A gente faz o que a gente gosta. A gente gosta de jogar PlayStation até 3 da manhã. Isso é coisa de menino. E gosta. Faz o que gosta. Come o que gosta. É assim, aí não gosto. Depois, tá, então deixa aí. Mas homens não fazem o que gostam. Homens fazem o que precisa ser feito. Lembre-se disso. Tem muitos momentos a partir de agora, tu vivia em um status social. Era de solteiro. E no status social de solteiro, status civil de solteiro, a gente faz o que a gente gosta. Quando a gente quer. Mas agora muda. Isso é carregado de responsabilidade. A partir de hoje, tu não faz mais o que tu gosta. Tu precisa fazer o que precisa ser feito. É isso. Jesus disse enche as talhas. Agora, mas eu não gosto de encher talha. Agora tem que encher. O que precisa ser feito. Não é se a gente gosta, se a gente não gosta. Por isso que casamento é o maior milagre de Deus. Que vai nos ensinando, vai nos corrigindo, vai nos levando para um lugar que a gente não faz. A gente tem o Espírito de Cristo, é obrigado a ter o Espírito de Cristo para que isso possa durar. É doação, é entrega, não é um lugar só de privilégio, é um lugar de doação. E tem coisas que a gente faz. Imagina, Jesus disse isso, né? Olha, ame agora. O que é o amor? É incondicional. É um ato de doação incondicional, independente se a gente está gostando ou não. Tem dia que a gente não está gostando. Aí a gente precisa amar. A gente só ama quando a gente não está gostando. Porque quando a gente está gostando, a gente tá gostando. No dia que a gente estiver gostando, eu gosto demais, estou gostando demais. Essa noite, essa janta maravilhosa, estou gostando. Tá bom. Tô amando? Não, tá gostando. Que amor é quando a gente não tá gostando, não. Aí nasce o amor. Aí eu vou fazer para além daquilo que eu gosto. Eu não vou servir essa mulher porque eu tô gostando, não porque eu amo. Eu tinha todos os motivos para hoje não servir, mas eu vou encher as talhas. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Amanda, no dia que faltar alegria, faça o que precisa ser feito. Vitor, no dia que faltar o vinho, faz o que precisa ser feito. Isso vai nos ensinando. Fazer o que precisa ser feito é se contentar com o básico, com a coisa que não tem muita performance. Lembra de uma coisa, Amanda? Nem todo prato mais bonito é o prato mais saudável. Nem toda performance. Às vezes a coisa mais performática não é carregada de realidade. Às vezes a coisa mais básica, né, ela não é sofisticada, mas ela é carregada de realidade. Quero dar esse conselho para ti hoje. Às vezes, encher as talhas, fazer o básico é a coisa mais bonita que tem. A coisa mais saudável que tem. E a coisa que vai trazer mais alegria para dentro de uma relação. Portanto, meu conselho é que tu prefira a realidade do básico do que a sofisticação, a aparência daquilo que é sofisticado, daquilo que é performático. Além de chamar Jesus quando vir acaba, vocês devem fazer tudo o que ele disser. Além disso, fazer o que precisa ser feito. Vocês também, a quarta coisa, e eu finalizo aqui. Vocês devem permanecer na palavra. Permanecer. Chamar Jesus. Fazer tudo o que ele disser. Fazer o que precisa ser feito. E permanecer na palavra. Aqui está uma característica de tudo que tem durabilidade. A característica de casais vencedores. Você vai ver? Pode conversar com muitos aqui. Quantos anos juntos aqui? Os casais com mais experientes aqui. Quantos anos juntos? Vamos lá. 28 anos. 30 anos de casado? Alguém mais? 23 de namoro e 12 de noivado? Você vai ver casamentos duradouros. Você vai ver qual é o segredo. A performance. Meu Deus, é que tu casou com o melhor do mundo. Daí tu fica todo dia aplaudindo o melhor do mundo. Você vai ver, o segredo é a constância. Às vezes as pessoas experientes falam isso, não, filho, não vai assim não. Vamos aqui, vamos.
Não, mas eu quero correr. Calma, vai aqui. É uma maratona, não é 100 metros rasos. Para o jovem, para nós, jovens, para nós, eu coloquei eu, né? Para os jovens, para os jovens é assim, tudo é 100 metros raso. Vamos sair correndo desesperado. Na esquina já tá com a língua de fora, não aguenta mais. Aí você vai ver, no trotezinho tá lá a pessoa mais experiente. Porque vencedores fazem diariamente aquilo que derrotados fazem ocasionalmente. Por isso que um segredo daqueles que vão experimentar o melhor vinho é permanecer. Convide Jesus, faça tudo o que ele disser, faça o que precisa ser feito, mas também permaneçam na palavra. Jesus dá uma direção, todo mundo tem que permanecer naquela direção. Jesus disse após o Sermão da Montanha, Jesus disse, olha, quem ouve minhas palavras e pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, a chuva, os rios transbordaram, deram contra aquela casa e ela permaneceu inabalável. Quem não ouve é como um tolo que constrói a sua casa sobre a areia, vem o vento, vem a chuva, os rios transbordam, dão contra aquela casa e ela desmorona e vai ao chão, ela cai. Então, permanecer na palavra fala sobre constância, fala sobre fundamentar em algo sólido. O que fazer quando vinha acaba? Vitor e Amanda, permaneçam na palavra. E encham as talhas, façam o básico, mas façam o básico de forma completa. É básico, é simples, mas tem que fazer o simples de forma completa. Permaneça fazendo. E aqui está o segredo dos vencedores. Permaneça fazendo a coisa básica de forma completa. No dia mau, no dia que o vinho acaba, no dia desafiador, o que faz? Eu não sei o que fazer. Como é que fazia antes? Como é que era no início? No início eu levava flores, então continua levando flores. Não, mas não estou com vontade. Enche as talhas. Como é que fazia no início? Aí eu mandava mensagem para ela dizendo: nosso casamento vai ser assim. Eu gostei de ver lá no culto. Estava toda linda. É. Era coisa básica? É. Era alguma coisa mirabolante? É. Era um elogio? É básico? É. E agora o que eu faço? Acabou a alegria. Vou fazer de novo o básico. É porque quando se esquece de encher as talhas, quando se esquece de fazer o básico, quer fazer coisa mirabolante no dia do caos, muitos esquecem disso. Quando eles não ouvem a voz de Jesus, eles não ouvem o princípio do fazer a coisa básica, fazer o que precisa ser feito. Permanecer na palavra. Aí sabe o que é? A tendência, onde que a coisa desconstrói, é quando começa a mudar a resposta, mudar a atitude frente ao momento. No momento que o casal entra em crise, a tendência da crise, sabe o que é? É jogar aquele que de uma cama joga pro sofá. Ele deixou de fazer o que sempre fez. Ele não permaneceu. No dia do caos, Vitor, só tem uma cama. A partir de agora, essa cama é para vocês dois. Em nenhum momento pode tirar vocês de lá. Ainda que estejam na euforia ou na distimia. Ainda que estejam com humor eufórico. Hoje é só alegria. Tem o dia da só alegria. É raro, mas tem os casais aí. Ou a gente não tem motivo nenhum. A gente às vezes quer dizer, eu não estou muito feliz hoje. Pois é, mas as crises não podem nos remover da cama. Vitor, escute isso. A orfandade que habita dentro de todo homem quer fazer na hora de conflito fugir da cama. Tu não tem outro lugar a partir de hoje para dormir senão naquela cama. É a cama que uniu dois e se tornaram um. No dia mau, precisa permanecer na palavra. Nós nos tornamos uma só carne. No dia mau, faça o que? As primeiras obras. O Glorioso fala para a igreja de Éfeso: olha, tu perdeu o primeiro amor. Mas eu não estou mais sentindo, não estou mais gostando. O que eu faço? Bom, faz as primeiras obras. Começa a fazer de novo. Não saia de lá. Esse é o teu lugar.
Ao dia mal, a tendência é fazer outra coisa. Não faça, permaneça fazendo o que sempre fez, permaneça na palavra. Como é que sempre se trataram? Cada casal tem um jeito, né? Meu amorzinho, benê. Não sei como é que você chama o seu cônjuge. Amor, benê. Tem gente que muda a equação quando tá bravo. Chama de meu amor, mas tá bravo chamando de Satanás. Gente, mas daí fica ruim. Não muda. Porque isso é o fiel. Fiel é independente do que está acontecendo, ele permanece o mesmo. É desafiador. Mas isso é uma questão de natureza. Só aqueles que foram transformados na natureza de Cristo continuam sendo fiéis. Fidelidade é independente da temporada, independente da situação, independente da resposta do outro. Nós continuamos sendo os mesmos, sendo fiéis. Isso fala sobre permanecer na palavra. Chama Jesus. Faça tudo o que ele disser. Faça o que precisa ser feito. E permaneça no que ele diz. Permaneça na palavra. Nos dias bons e dias maus, permaneça na palavra. Permaneça fazendo o que sempre fez. Não muda. Sempre dormiu na cama, continua. Sempre voltou para casa, continua. Tem uns que ficam bravos, não quer voltar para casa, não. Tem uns que eu tenho que mandar embora aqui. O que tá fazendo aqui? Eu não quero lá, com aquela mulher não fico. Mas é a tua, filho, não é a minha, não. Vai dormir com ela. É porque eles não querem, eu não quero mais. Mas não existe. Precisa voltar. Precisa fazer o que sempre fez. A pessoa se desvinculou da velha vida. Ou seja, não tem como voltar. No momento da crise, volta para as velhas amizades, volta a fazer coisa de menino. Gente, mas não é não. Tem vários exemplos de homens que voltam a fazer coisas de antes. Não, você precisa continuar fazendo o que fez no início. E no início era regando, plantando, em amor, em bondade. É a mesma mulher. Ah, mas ela tá parecendo com um bicho estranho. Mas ela é teu amorzinho. Pastor, eu tô com raiva dele. Não, você não pode ter, não. Ireis, mas não pequeis. Não mata ele. Aos poucos nós vamos ajudando. Isso vai guardar vocês. Isso é a única garantia. Quando você chama ele para a festa, você faz tudo o que ele disser. Faz o que precisa ser feito. E permanece na palavra. É garantia de que a água vai transformar em vinho. Aquele vinho que tinha acabado. Agora vem águas que purificam. E vai trazer um melhor vinho. Só que é interessante que Deus ele sempre age a partir de uma necessidade. Deus é perito em entrar em necessidade humana e transformar esse cenário. O extraordinário ele acontece a partir de uma necessidade humana. Deus ama isso. Não é para a gente estar provocando isso, né? Mas ele pega contextos desfavoráveis e vem porque ele é a graça. Quando encontram alguém humilde, alguém que ouve, que faz a coisa básica, que faz tudo o que ele disser, que permanece crendo. Às vezes não é no mesmo dia, viu? Tem coisas que demoram anos, sim ou não? Tem respostas. Casamento é a coisa que mais testa a gente, que é o que mais representa o espírito dele. Crer numa humanidade, crer em alguém que vai ser transformado, e a pessoa não dá resposta em primeiro ano. Não dá resposta em 2 anos, 3 anos, demora, mas a gente precisa crer. Interessante que o extraordinário ele vai acontecer a partir de uma necessidade. E Deus vai usar situações constrangedoras para fazer coisas extraordinárias. Qual era o cenário aqui? O cenário era de uma inconsequência, porque esse noivo ele não calculou bem. Os casais em algum momento se perdeu nas contas do vinho para o pessoal. Certamente, a passagem não diz, é interessante, né? Porque quando falta vinho, pô, isso aqui é coisa para convidado. A bebida para convidado. Então eles pensaram mais neles do que propriamente nos convidados. Porque a palavra não está dizendo que faltou vestido para noiva. Aí a noiva ficou sem vestido. Isso aí talvez, certamente tá a primeira coisa da lista de casamento. É o vestido da noiva. Ela já é com 12 anos de idade, tá lá a mãe dizendo, ó, esse vai ser o vestido do teu casamento. É a primeira coisa. Não faltou terno pro noivo. Faltou pros convidados. É que normalmente é assim, na vida que a gente busca, a gente se resolve primeiro, né? Os convidados ficam por último. Foi uma inconsequência desse casal. Uma consequência nesse casamento. Mas aí Jesus apareceu. Faltou alegria, faltou vinho.
mas Jesus estava na festa. E sabe o que é a garantia que Jesus na festa? O primeiro vinho que acabou rápido, a primeira alegria contemplou ao menos o casal, mas a alegria quando Jesus trouxe contemplou todos. O vinho que Jesus multiplica é o vinho que contempla todos. Ninguém fica sem alegria. Quando Jesus entra na nossa história, às vezes a gente está vivendo uma vida feliz, uma vida resolvida, nós estávamos lá, para nós, somente nós. Tinha alegria, mas um dia acabou. O primeiro vinho é o vinho que a gente experimenta, a gente se alegra, a gente vive algumas experiências. Isso nos basta por um tempo. Aí a gente dá conta que nos nossos cálculos o vinho acaba. Mas quando Jesus entra, não é somente para nós. O vinho é para todos. As pessoas que estão perto, ele sente a alegria. É quando transborda a relação, transborda e faz o pai e a mãe participantes de todas as decisões. Se o vinho primeiro acabou, o do final vai transbordar. Se os primeiros decisões eles são finitas, acabam, a decisão, quando Jesus entra, ela se estende a todos os que estão perto de nós. Quando Jesus está na festa, é a garantia que o vinho do final é melhor do que o vinho do começo. Hoje, eu quero convidar Jesus para esse casamento. Eu quero declarar que se a alegria natural, o contentamento natural é limitado, quero profetizar para vocês hoje que a cada ano que passar, a alegria de vocês vai aumentar. Que todos que estão perto, a cada medida, cada um, serão participantes dessa alegria. Porque o vinho que o Senhor transforma de água em vinho, o vinho que Ele promove, é uma alegria que não é limitada. Hoje nós estamos aqui para beber desse vinho, que é Ele que nos serve, dessa alegria, que é Ele que nos serve. Eu quero chamar aqui o vinho. Jesus disse que Ele fazia, quando derramou o seu sangue, Ele usou o vinho como um exemplo, né? Um símbolo da nova aliança. Ele diz: olha, a alegria da lei, ela desvanece, ela acaba. Mas a alegria da nova aliança, ela é infinita, ela não acaba. Na lei, o perdão acabava, ele era limitado, ele era condicional. Alguém tinha que fazer uma coisa para merecer o perdão. Na nova aliança, ele perdoa antes de alguém pedir perdão. Quando alguém me perdoa, amor, já está perdoado. Isso é viver na graça. Na lei, se tu fizer, eu te perdoo. Mas na graça não é assim. Quando eu queria te pedir perdão, amor, já te perdoei. Quero declarar que no vinho que ele multiplica, vocês carregam a consciência que em tudo, em todos os atos de vocês já são perdoados. Lembre sempre disso, amado. Os atos do Vitor, porventura inconsequências, porventura palavras fortes, já estão perdoados. Isso vai guardar a alegria desse casamento. E essa alegria aqui, ela é muito melhor do que a primeira alegria. Porque o primeiro vinho acaba, esse não acaba mais. Se você puder, feche seus olhos onde você está. Senhor, aqui está esse vinho que simboliza o teu sangue. O teu sangue que é derramado sobre nós. O teu sangue que é o sangue da justiça, do perdão, da redenção. E o sangue da alegria. Declaro, ó Deus, que cada casal que está aqui
nesse final de tarde. A vida desse casal também, quero declarar uma alegria que vem do Senhor, um contentamento que vem do Senhor, uma unção que vem do Senhor. Sejamos renovados, ó Deus, no vinho que procede do Senhor. Toda alegria natural, ela tem fim. Tudo aquilo que é competência humana é finito. Mas aquilo que vem do Senhor é o melhor. Alegria que a gente não pode explicar. Eu quero declarar sobre esse casal. Eles vão desfrutar de uma alegria para além daquilo que eles merecem. Não tem a ver com o nosso mérito, tem a ver com o teu favor. Declaro, Deus, o teu favor sendo derramado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bebam do melhor vinho. Admirável, tão sublime, glorioso, sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor. Vamos ouvir agora os votos dos noivos. Primeiramente, nesse dia tão especial, eu não poderia começar de outra forma, reconhecendo que foi a mão de Deus que fez tudo isso. Foi Ele que derramou graça, foi Ele que se entregou por mim, por ti na cruz. Foi Ele que me tirou de um profundo abismo de frustração e solidão e me colocou em uma família, a igreja. No começo eu achava que a igreja se resumia a um prédio, uma cruz. Mas quando Ele me colocou aqui neste lugar, aqui na Rema, eu consegui perceber que a igreja nada se difere de irmãos. Pessoas que amam o evangelho, pessoas que suas vidas foram transformadas. Não só transformadas, mas substituídas. Irmãos, eu olho para cada um de vocês e eu consigo enxergar em cada um Cristo. Consigo ver tamanho amor em seus olhos. E hoje eu posso dizer que mais uma vez afirmar que a igreja mudou a minha vida. Desde que cheguei, eu fui amado, eu fui cuidado, eu fui apacentado, eu fui moldado. Desde então, eu nunca tive falta de coisa alguma. E eu sei que nunca vai. Porque somos uma igreja que se doa em favor dos outros. Essa é a nossa cultura. Mas tudo isso tem um caminho, onde pessoas que se doaram para que eu pudesse estar aqui, para que nós pudéssemos estar aqui. E uma delas está aqui. Pastor Israel. Pastor, obrigado por me entregar sempre muito mais do que eu mereço. Hoje é mais uma vez você está me entregando muito mais do que eu merecia. Pastor, olhando para o Senhor, eu consigo enxergar tamanha graça, tamanha misericórdia do Senhor. Um homem que não mede esforços, um homem que não entrega seu muito, mas sim está disposto sempre a entregar o seu tudo. Na Bíblia, Paulo fala para sermos imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. Pastor, eu quero ser seu imitador, assim como o Senhor é de Cristo.
Pastor, a minha espada, o meu escudo são do Senhor. Eu estou aqui para servir o Senhor e a sua família. Também gostaria de agradecer também a você, Lu. Obrigado pelo cuidado. Obrigado pelo zelo com a vida dessa mulher. Obrigado pelo zelo por cada irmã que está aqui. E principalmente com a vida da Amanda. Que ela possa te imitar, assim como a senhora imita Cristo. Sou grata a vocês dois. Pai e mãe, eu amo muito vocês. Obrigado por sempre me apoiarem em tudo. Obrigado por sempre se doarem tanto por mim. Isso é um sentimento de Cristo. Até mesmo antes de conhecerem a Ele, vocês já faziam o que Ele faz. Pai, obrigado por nunca desistir nunca de mim. Eu nunca vou me esquecer de quando eu era pequeno, cada ida para os treinos. Eu não vou esquecer de cada treino que o Senhor me deu, seja na areia, seja no parque, até mesmo na água, e até mesmo no ar. Quando o Senhor fazia eu tentar cabecear uma bola, eu com 1,40 m e o Senhor colocava a 3 metros de altura. Mãe, obrigado por tanto amor, tanta entrega e tanto carinho. Eu lembro que mesmo cansada, no início da tarde, sempre me levava por dias e dias a pé para buscar uma van para mim poder tentar realizar o meu sonho. Mãe, você é uma mulher incrível, cheia de virtudes e compaixão. Eu agradeço por ter o privilégio de ter sido criado e amado por vocês dois. Agradeço por hoje nós estarmos servindo ao mesmo propósito. Enfim, a promessa se cumpriu. Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E hoje se inicia um novo ciclo na minha vida. Hoje é dia de firmar diante da presença do Senhor aquilo que ele já havia escrito. Amanda, daqui a alguns instantes, você se tornar minha esposa. Mas eu sei e eu quero te dizer para você que você continuará sendo sempre do Senhor. Ele só me deu você para cuidar, mas será por um breve tempo, porque eu creio que ele já está às portas. E de manhã bem cedo ele virá. Quando eu e você começamos a relacionar, você sempre me dava flores que você fazia com papel e entupia com teu perfume. E nelas você falava o que tinha plantado no nosso relacionamento. Eu ficava constrangido porque eu não sabia não fazer nenhum avião de papel. Mas aquilo que você plantou, eu reguei. O Senhor regou. E esse jardim começou a florescer. E é só o começo da volta de onde não deveríamos ter saído, do jardim. Eu me lembro que o pastor falou uma vez sobre a lei da semeadura. Vamos colher o que plantamos, mas não vamos colher na mesma hora que plantamos. E também não vamos colher a mesma quantidade que plantamos, porque é o Senhor que vai dar o crescimento. É o Senhor que multiplica. Hoje nós estamos colhendo muito mais daquilo que imaginávamos, muito mais daquilo que merecíamos, por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Amanda, eu prometo te honrar, prometo te cuidar, me entregar até mesmo quando eu não tiver mais forças. Prometo te amar até o fim, porque o Senhor nos amou até o fim. E é por causa dele que hoje estamos podendo desfrutar de uma vida com ele. Eu declaro que essa união, ele será o centro. Eu declaro a nossa dependência dele, seja nos vales, seja nos montes. Eu tenho a certeza que ele jamais nos deixará. Vitor, hoje diante de Deus,
diante de tantas pessoas que se entregaram incansavelmente por nós, mesmo quando nós não fazíamos algo para merecer isso. Mas é sobre isso, é sobre a graça sobre as nossas vidas. Diante do pastor que tanto deseja imprimir o caráter de Cristo em nós de forma incansável, que nós possamos honrar a graça que está sobre a nossa vida. Diante de todos estes, hoje, da nossa família, diante do que é eterno, eu te escolho. E eu te escolho não apenas nos dias leves, mas nos dias em que o silêncio fala mais alto do que as palavras. Eu escolho permanecer quando for mais fácil de existir. Porque, como o nosso pastor nos ensina, amor é não abandonar a relação. Amor é permanecer. E é permanecer na mesa com cada um de vocês que carregam o compromisso de guardar as nossas vidas. Nós desejamos estar assentados à mesa, vivendo, vivendo família. Eu declaro diante do Senhor que eu irei caminhar ao teu lado com temor no meu coração ao Senhor, te honrando quando ninguém estiver olhando. E te respeitando mesmo quando nós discordarmos. Eu prometo ser abrigo quando o mundo pesar e verdade, principalmente verdade. Quando você precisar ser lembrado de quem tu é no Senhor. E eu sei que tu é esse homem que vai me fazer lembrar quem eu sou no Senhor, de que eu sou filha, de que eu sou amada por Ele. Eu prometo orar por você antes de qualquer coisa. Eu prometo guardar o nosso lar e lutar pelo nosso casamento, não com força, mas com os joelhos no chão. Porque, como a Lu incansavelmente nos ensina, nada se pode ser sustentado apenas com a força humana. É com os nossos joelhos no chão, é orando antes de qualquer coisa. É dependendo do Senhor antes de qualquer coisa. Hoje eu entrego a você o meu amor, mas a minha disposição também de crescer, de amadurecer, de aprender, de ser moldada pelo Senhor, para que juntos nós sejamos parecidos com Cristo, carregando uma realidade em nossas vidas, em tudo aquilo que nós fizermos, em tudo aquilo que nós falarmos, que a gente possa carregar essa realidade, que o nosso amor não seja apenas intenso, como nós dois somos, mas que ele seja obediente. Obediente ao Senhor. Que não seja apenas bonito, porque a beleza acaba, mas que seja santo. Que não dependa das circunstâncias, mas que dependa da presença de Deus.
E eu me coloco aqui hoje para te receber como meu marido, como meu companheiro de propósito. E faço essa promessa de que não é só até onde eu sentir, mas até onde Deus nos conduzir. Vocês, cada um de vocês, são expressão da graça do Senhor na minha vida. Te ter aqui, mãe, hoje é uma alegria que eu não posso explicar. Camila, Cristina, eu sei que o Senhor está redimindo a nossa história. Eu sei que o Senhor está redimindo as nossas relações. Mesmo que não seja visível isso a olhos naturais, eu creio no poder que há no nome de Jesus. Eu sou grata ao Senhor por cada um de vocês que tem sido doado por mim. Dona Cidelba, seu Rogério. A favor do Senhor sobre a minha vida. Está poder fazer parte da família de vocês. Não há outro lugar que eu poderia estar. Não há outra família. Vocês são a minha família. Cada um de vocês. Eu sou grata ao Senhor. Por isso. Vitor Asman, promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Amanda Medinger como sua legítima esposa para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Prometo. Promete honrá-la, consolá-la e protegê-la, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela até que a morte os separe? Prometo. Amanda Medinger promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Vitor Asman como seu legítimo esposo para viver com ele, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Prometo. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo e cuidar dele na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele até que a morte o separe? Prometo. Vitor, que penhor você dará a Amanda como testemunho dessas promessas? Estão esses anéis e eles simbolizam a aliança. A aliança, ela independe, numa aliança, ela independe da resposta do outro. Uma aliança não é um contrato, né? Um contrato, ele está submetido e ele está vigente, ele permanece
quando nenhuma das partes descumpre a sua responsabilidade, o seu dever. No contrato, quando alguém descumpre o seu dever, a outra parte está isenta, então ela tem o direito de finalizar esse contrato. Uma aliança não é assim. Uma aliança, primeiro, é pela palavra empenhada. Hoje vocês estão o casamento aqui é pela união das mãos segundo a palavra empenhada. Vocês agora fizeram promessas, votos de fidelidade, empenhando, doando a vida em favor do outro até que a morte os separe. E pela palavra, agora um símbolo é o anel. E simboliza então a aliança, pela palavra. Vocês estão sendo unidos pela palavra. Assim como na criação de todas as coisas. Diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então o Espírito estava lá e Deus disse: quando une o Espírito e a palavra, algo é criado. Aqui nós estamos diante da palavra do Senhor, diante do Espírito de Cristo, e vocês estão empenhando a palavra de vocês. Algo está sendo criado aqui. Portanto, esses anéis, eles simbolizam essa aliança. E vocês, ao longo da vida de vocês, quando olharem para a mão esquerda de vocês, sabe que ali está um símbolo de algo que aconteceu no mundo espiritual. Há aqueles casais que no momento da discussão, no momento da briga, eles tiram o anel, jogam no chão, dizem não tem mais nada, acabou. Devolvendo o penhor, né? Alguns pegam o penhor, tu penhorou isso aqui, então eu devolvo para ti, nós não temos mais nada. Mas não adianta, porque isso é só um símbolo do que aconteceu dentro. O anel sai do dedo, mas a aliança não sai do coração. Portanto, o que os une hoje é uma aliança feita no Espírito. Feche os olhos de vocês. Senhor, nós apresentamos aqui esses anéis e eles apontam para uma aliança que está sendo feita. Diante dessas testemunhas, diante de cada convidado que está aqui. Nós reconhecemos, e eu como ministro da Tua Palavra, declaro, Deus, que esse símbolo é de uma verdade estabelecida aqui, diante do Senhor. Nós reconhecemos e abençoamos essa aliança. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amanda, hoje recebo você como minha esposa e me ligo a você pela aliança do casamento. Você será osso dos meus ossos e carne da minha carne, minha mulher e companheira idônea. E diante de Deus e dessas testemunhas aqui presentes, prometo amar você, te honrar e cuidar de você como minha esposa, te respeitando e protegendo. Eu prometo me empenhar em cumprir a nossa missão como casal e nunca desviar dos mandamentos do Senhor para nós. Eu prometo me manter fiel a você, honrando esta aliança enquanto vivermos juntos ou Jesus venha nos buscar. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso amor.
Vitor, hoje recebo você como meu esposo e me ligo a você pela aliança do casamento. Para onde você for, eu irei, e onde você pousar, eu pousarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus já é o meu Deus. E diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, prometo amar você, prometo ser submissa e uma auxiliadora idônea, te respeitando e protegendo. Prometo me empenhar em cumprir nossa missão como casal e nunca nos desviar dos mandamentos do Senhor. Eu também prometo me manter fiel a você enquanto vivermos juntos ou Jesus venha nos buscar. Que essa aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Convido você para nós orarmos juntos agora e abençoarmos a vida desse casal. Se você puder ficar de pé. E você agora, os casais, familiares, parentes, a sua palavra tem poder de gerar. E agora, as intenções, os desejos que você tem sobre a vida desse casal, você pode liberar pelo poder da palavra. Se você puder também, estenda sua mão direita para cá. Nós reconhecemos essa aliança hoje diante das testemunhas e de cada convidado aqui. Senhor, nós oramos pela vida do Vitor. Declaramos, ó Deus, que a partir de hoje, o Senhor derrame uma sabedoria sobre ele. Ó Deus, para além daquele que ele carrega até aqui. A partir de hoje, ó Deus, assume uma responsabilidade daquele que conduz a sua casa. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor instrua em toda a verdade. Faça, ó Deus, ter revelação do amor do Senhor. Torne-o constante. Ó Deus, que ele guarde cada palavra, ó Deus, dita aqui no seu coração. Que ele mantenha, ó Deus, a expressão de Cristo dentro do seu lar, protegendo, amando, cuidando, guardando e, sobretudo, ó Deus, dando destino e propósito para a sua casa. Seja ele o guardião da sua casa, seja ele aquele que é o sacerdote do lar. Nós declaramos, ó Deus, sobre ele que ele empenhe lá a palavra do Senhor, que ele nunca esqueça, ó Deus, dos mandamentos do Senhor, das virtudes do céu, seja ele, ó Deus, aquele que dá uma direção profética dentro do seu lar. Nós abençoamos com toda sorte de bênçãos também. Amanda, nós declaramos sobre ela. Que a mão do Senhor a faça, ó Deus, cheia de virtude. Que a mão do Senhor, ó Deus, esteja sobre ela, guardando e gerando, ó Deus, um coração honroso, dedicado. Que tenha ela, ó Deus, prazer dentro do seu lar. O seu lar se torne, ó Deus, uma expressão da tua graça e do teu favor. Seus filhos, ó Deus, sentem ao redor da sua mesa. Nós declaramos que na vida desse casal, ó Deus, a mensagem redentiva, a palavra que redime. Ó Deus, eu declaro também sobre esse casal que tudo aquilo que foi roubado da história dos seus pais, daqueles que os precederam, o Senhor irá vingá-los da sua história. Eu declaro, ó Deus, que a sua mesa será bendita. Nós declaramos, ó Deus, que os seus filhos terão alegria ao redor da sua mesa. Ó Deus, eles comerão o pão da alegria, beberão, ó Deus, do vinho, ó Deus, do contentamento e do renovo. Nós abençoamos os familiares, aqueles que estiverem perto deles também serão abençoados. E que o vinho do Senhor, a alegria do Senhor nunca irá faltar sobre a sua mesa. A alegria do Senhor será multiplicada. Nós abençoamos com toda a sorte de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fica à vontade no seu lugar por mais um instante. Quero convidar agora as testemunhas para assinar o livro.
Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem no amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoando. E ao seu soprar, posso recriar a vida. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoando. E o seu soprar, posso recriar a vida. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. A cantar. Vamos ficar em pé? Você que é casado aí, também se aproxime mais da sua esposa. Nós não vamos deixar esse casal sozinho nessa hora tão importante. É hora de renovar os votos aí, você que está perto da sua amada e você que tem na mão esquerda, no dedo anelar, ele brilha. Você pode renovar seus votos também. Visto que Vitor Asman e Amanda Medinger consentiram ambos em ingressar no estado do matrimônio diante de Deus e dessas testemunhas, havendo ambos dado e empenhado sua fé e palavra um ao outro que manifestaram pela união das mãos, eu os declaro casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vitor, pode beijar a noiva. Você pode renovar também. Pega essa prenda aí, dá um beijo nela, diz eu te amo também, dá uma renovada nos votos. E se você não tem uma, dá um abraço ao seu amigo que está perto de você. Diz um dia vai ser a nossa vez. Amor, eu encontrei todo louvor a Cristo Rei. Desde grande, mas eu estou com grande amor. O amor que encontrei. Isso me abriu os olhos e por mim se entregou. Sua luz brilhou mais alto e hoje perdoado sou. Então vivo por sua glória, minha vida entreguei. E vivo uma nova história. Tudo novo ele fez com grande amor. Eu encontrei todo louvor a Cristo Rei. Desde grande, começou com grande amor. Vamos.
Aleluia, glória a Deus, queridos, cerimônia preciosa. Agora vocês podem se deslocar até o Vitra, lá no fundo, né, um salão lá no fundo. E acredito que todos aqui já tenham recebido o número da sua mesa, caso não, vão ter pessoas ali para receber vocês, os irmãos. E fiquem à vontade, daí chegando lá, vocês podem se acomodar nas suas mesas. Nós vamos passar as instruções lá dentro, tá bem? Mas me versou com grande amor, com grande amor, eu encontrei em todo louvor a Cristo Rei, perdido andei, mas me versou com grande amor, o amor que encontrei. Aí, daí, vai dar trabalho, né? Show, foi obrigado.